Você já acordou alguma vez no meio da noite com o coração acelerado e a imagem de um ente querido falecido ainda nítida, como se ele tivesse acabado de estar ali? Talvez fosse sua mãe, seu pai, um amigo muito próximo ou seu parceiro, alguém que se foi há anos e, ainda assim, naquele sonho parecia tão real que você quase poderia ter estendido a mão. Havia tristeza no olhar? Parecia pedir algo? Ou apenas se limitava a olhar para você em um silêncio que pesa mais do que qualquer palavra? Muitos explicam isso como um mecanismo da mente, um modo de processar o luto. Mas os ensinamentos místicos da Igreja e os relatos autênticos recolhidos por Santa Faustina Kowalska apontam para algo mais profundo e mais urgente. E aqui vem a pergunta que muda o sentido de tudo. Se não fosse apenas um sonho, se fosse um chamado permitido por misericórdia, o que você faria nos minutos seguintes? Isso não tem a ver com superstição nem medo. Tem a ver com uma doutrina antiga e clara, a comunhão dos santos, essa ponte viva entre a terra e a eternidade. Se uma pessoa falecida aparece assim, não seria para te assustar, mas para mover seu coração e te impulsionar a agir. Porque, segundo esta visão, existem almas que estão em um lugar de purificação, o que a Igreja chama de purgatório. E ali elas não podem se ajudar com a mesma eficácia com que você pode ajudá-las. Imagine por um momento o que isso significa. Uma alma destinada ao céu, mas ainda à espera, com um desejo ardente de ver a Deus, e você é o único telefone que se abriu naquela noite. Se um filho te ligasse à meia-noite, dizendo que está perdido, com frio e fome, você deixaria para a manhã seguinte? Então, se a mensagem é agora, você vai responder agora? E se esse sonho não foi coincidência, mas uma responsabilidade colocada em suas mãos? Esse lugar ao qual a Igreja chama de purgatório não é um castigo caprichoso, nem uma lenda piedosa. No texto, ele é descrito como um âmbito de purificação intensa, onde as almas já estão orientadas para o céu, mas ainda precisam ficar limpas de todo o apego ao pecado, de toda a dívida pendente diante da justiça divina. E aqui surge o detalhe que o torna pessoal e urgente. Elas não podem ajudar a si mesmas da mesma forma que você pode ajudá-las. Você percebe o que isso implica? Se o rosto que você viu em sonhos pertencia a alguém que você amou, Santa Faustina explica que não fala por ouvir dizer. Em seu diário, ela conta uma visão concreta na qual seu anjo da guarda a conduziu a esse mistério. Em um instante, diz ela, viu-se em um lugar nebuloso, cheio de fogo, e ali havia uma multidão de almas que sofriam. O mais estarrecedor não é apenas a cena, mas o que essas almas fazem. Elas rezam com fervor, esforçam-se, desejam isso com toda a alma, e ainda assim, para elas mesmas não basta. A frase que fica cravada como um golpe seco é esta: só nós podemos ajudá-las. Detenha-se por um segundo nessas palavras. Se elas rezam e não podem alcançar por si sós a libertação que esperam, então a sua oração torna-se uma espécie de ponte real, um ato de caridade que atravessa o silêncio. O texto insiste que estas almas possuem uma grande santidade e estão destinadas ao céu, mas devem ser purificadas antes de entrar na luz eterna. Elas não aparecem no seu sonho para te assustar. Aparecem porque, de algum modo, naquela noite abriu-se a única linha disponível para te dizer, sem voz e sem corpo, algo parecido com isto: tenho sede de Deus, ajude-me a chegar a Ele. E aqui chega a pergunta incômoda. Se Deus permite, às vezes, algo tão extraordinário para mover seu coração, que resposta é coerente ao despertar? Você vai tratar isso como uma simples imagem que se desvanece com o café da manhã? Ou como um chamado que exige uma decisão? Porque se o purgatório é um lugar de esperança, também é um lugar onde a espera dói. E se essa espera pode ser encurtada pela sua intercessão, o que você faria agora mesmo, nesta mesma noite? O texto não fica apenas no emocional. Ele dá o passo que dá peso a tudo. Isso não se sustenta apenas em visões privadas, mas em um ensinamento central, a comunhão dos santos. A ideia é simples e, ao mesmo tempo, tremenda. A Igreja não é apenas a comunidade visível daqueles de nós que caminhamos aqui, mas também daqueles que já estão com Deus e daqueles que estão em purificação.
Há um vínculo real, uma circulação de amor, de graça e de ajuda espiritual. E quando você reza por um falecido, não está apenas lembrando dele de forma bonita. Você está agindo nesse vínculo. Por isso, o texto sublinha uma afirmação doutrinária clara. A Igreja recomenda a oração pelos falecidos, e não como um gesto simbólico, mas como uma ajuda efetiva. Apoia-se em uma referência do Catecismo, o número 958, onde se fala da intercessão pelos mortos como uma prática que não só pode ajudá-los, mas que também torna mais eficaz a intercessão deles por nós. Ou seja, enquanto você ajuda com sua oração, eles, já encaminhados para Deus, podem também interceder por você. Não lhe parece um intercâmbio de misericórdia que muda completamente a maneira de ver a morte? E aqui o relato volta à cena inicial. Se alguém aparece em sonhos, o texto o apresenta como uma linguagem permitida por Deus para despertar sua responsabilidade. Não se trata de viver buscando sinais, mas de compreender que a vida espiritual não termina no túmulo. Se lhe concederam esse abalo interior, talvez não tenha sido para que sinta medo, mas para que ame de forma concreta. Porque existe um tipo de amor que não se demonstra com palavras, mas com intercessão. O texto apresenta, além disso, uma verdade que para muitos é difícil de aceitar. As almas do purgatório sofrem, mas não desesperam, porque sabem que seu destino é o céu. No entanto, a purificação é dolorosa, porque o desejo de Deus é ardente. E nesse contexto, sua oração torna-se uma obra de misericórdia real, como se você levasse água a alguém que tem sede. O que pode ser mais sério do que isso, se falamos de eternidade? E então aparece uma pergunta que não deixa o espectador escapar. Se você acredita nisso, ainda que seja um pouco, por que esperar? O que o impede de oferecer hoje uma oração por aquela pessoa específica que você viu ou que recorda agora mesmo? E se essa pessoa, precisamente por não poder se ajudar, depender da sua resposta? No texto há uma reviravolta decisiva que explica por que insiste tanto em uma oração específica e não apenas em rezar algo e pronto. O terço da Divina Misericórdia aparece como a súplica mais forte para este propósito, porque, em vez de se apoiar na fragilidade de nossas palavras, apresenta ao Pai um oferecimento infinitamente maior. A fórmula central não entrega a Deus um simples desejo humano, mas o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo, em expiação pelos nossos pecados e os do mundo inteiro. Segundo a própria abordagem do texto, isso muda a escala completa da intercessão. Por isso usa uma comparação contundente. É como se você tivesse uma dívida pequena, mas pudesse pagá-la com um valor impossível de medir. O que você não pode cobrir com seus méritos, fica abraçado pelo mérito infinito de Cristo. E se a preocupação de fundo é uma purificação que ainda dói, o terço se apresenta como um ato que acelera essa purificação, porque oferece a única coisa que pode satisfazer plenamente a justiça divina. Não é um gesto simbólico. O texto o descreve como um efeito real na ordem espiritual, um alívio autêntico para a alma pela qual você reza. Aqui surge uma pergunta natural que o próprio texto antecipa. Não bastaria um Pai Nosso ou uma Ave Maria? A resposta não despreza essas orações. Pelo contrário, afirma que toda oração tem valor e que também devem ser rezadas. Mas acrescenta um motivo concreto para destacar o terço. Santa Faustina recebeu uma missão específica: difundir a devoção à Divina Misericórdia. E no coração dessa missão está esta oração. O texto cita palavras atribuídas a Jesus no diário. No número 476, registra-se uma afirmação forte, que a recitação deste terço lhe produz grande alegria e que não há nada que se possa lhe oferecer que lhe seja mais agradável. E depois menciona outra promessa fundamental. No número 1591, disse que as almas que rezarem este terço serão abraçadas pela sua misericórdia durante a vida e especialmente na hora da morte. O texto aplica esse princípio também à intenção pela qual é oferecido. Se você reza o terço por uma alma do purgatório, não está contando com a sua força. Está apresentando ao Pai os méritos do Filho.
Então, se alguém apareceu em seu sonho e se a mensagem é agora, qual oração você escolheria para responder com a maior urgência e o maior amor possível? Você vai deixar para mais tarde ou vai levar a sério que cada minuto conta para essa espera? Agora o texto entra no que chama de linguagem espiritual desses sonhos, porque muitas pessoas contam detalhes parecidos. O falecido pede água, pede comida, parece estar com frio ou precisar de agasalhos. Ou não pede nada e apenas aparece em silêncio, com um olhar triste, como se esperasse que você entendesse sem palavras. A mensagem insiste que esses elementos não são aleatórios. Segundo a explicação do próprio texto, eles estão carregados de significado e apontam diretamente para a realidade do purgatório. Quando uma alma pede água, não estaria pedindo algo material. O texto apresenta isso como um símbolo da sede ardente de contemplar a Deus, uma sede que queima por dentro. Inclusive, recorda a ideia de que a alma tem sede do Deus vivo, como expressa o Salmo. Nesse quadro, a água que reclamam seria a sua oração, e também o alívio que chega quando você oferece por elas os sacramentos, de maneira especial a Santa Missa. É como se o sonho traduzisse em imagens simples algo que a alma não pode dizer com voz. Preciso que você me ajude a me aproximar de Deus. Quando no sonho aparece o frio ou o pedido de roupas, o texto interpreta como outra forma de falar dessa purificação. A roupa seria o sinal da graça que ainda devem revestir plenamente, uma maneira de expressar sua nudez diante da justiça divina e sua necessidade de serem cobertas pela caridade de quem reza por elas. E o frio, diz o texto, estaria relacionado com a ausência do calor da presença direta de Deus, uma distância temporária que dói precisamente porque o desejo do céu é intensíssimo. E quando não falam, quando apenas olham, o texto dá uma explicação muito concreta. Muitas vezes a justiça divina não permitiria que se expressassem com palavras, mas permitiria a sua presença para despertar sua compaixão e impulsioná-lo a agir. Santa Faustina, segundo o relato, também viveu essa forma de comunicação sem frases, onde a necessidade é transmitida pela expressão, pelo peso espiritual do encontro, pela certeza interior de que há uma súplica. A partir daí, o texto faz um esclarecimento importante para cortar o medo pela raiz. Essas almas não seriam fantasmas, nem presenças malignas que vêm para atormentar. São almas santas, amigas de Deus, que estão separadas apenas temporariamente da plenitude de sua presença enquanto se purificam. Aparecem, segundo o texto, por confiança e esperança, porque sabem que você as ama e que a sua fé pode se tornar uma ajuda real. E por isso o define como um privilégio, não como uma maldição, ser escolhido como intercessor, como defensor diante do trono da misericórdia. O texto passa da interpretação para a ação, porque não quer que você fique apenas com a emoção do sonho. O primeiro passo que propõe é simples e muito humano. Assim que acordar, não descarte isso com pressa. Faça uma pausa. Relembre o rosto, a sensação, o detalhe que mais o impactou. E então, antes que o dia engula tudo, responda com uma oração concreta por aquela alma. A ideia central é que a misericórdia não é deixada para quando eu tiver tempo. Ela é exercida quando bate a porta. A partir daí, o texto insiste no terço da divina misericórdia como resposta imediata. Se você tiver as contas, melhor. Mas se não as tiver, não há desculpa. Você pode rezá-lo com os dedos, marcando as dezenas ou até recitar suas partes essenciais com calma. O ponto não é a perfeição externa. O ponto é o oferecimento interior. Apresentar ao Pai o sacrifício de Cristo por aquela pessoa específica. E fazê-lo com a consciência de que, segundo a mensagem do texto, essa oração alcança onde você não alcança. Depois propõe uma intenção direta, não uma oração genérica pelos falecidos, mas por aquela alma específica. O texto propõe que, se o sonho lhe foi dado com clareza, responda com clareza. Dê nome à pessoa se a conhece. E se não tiver certeza de quem era, ofereça sua oração pela alma que Deus me mostrou, ou pelas almas mais necessitadas. Dessa maneira, a oração não se perde. É entregue à sabedoria divina,
que sabe onde é necessária. Também recomenda algo que muda o estado do coração. Não rezar movido pelo pânico, mas pela compaixão. O texto descreve que quando você aceita que se trata de almas que já pertencem a Deus, o medo se apaga e surge outra coisa, uma seriedade tranquila, uma urgência serena. Rezar assim não o quebra por dentro, organiza-o. Faz você sentir que o amor continua sendo possível, mesmo quando alguém cruzou a fronteira da morte. E aqui introduz um efeito que muitas pessoas reconhecem. Depois de rezar, vem a paz. Nem sempre chega um sinal espetacular. Às vezes, a única confirmação é um descanso interior, como se a alma tivesse recebido finalmente o que buscava. O texto sugere que essa paz não seria coincidência, mas um fruto espiritual de ter respondido corretamente. E acrescenta que a oração pelos falecidos transforma também quem reza. Torna você mais consciente da eternidade, mais humilde, mais grato pela misericórdia, mais atento aos pequenos atos de caridade que parecem invisíveis. Então, lança-lhe uma pergunta aberta para que você não escape. Se esta noite você tivesse um sonho assim e ao acordar soubesse que há algo a fazer, o que escolheria? Ignorar por desconforto ou rezar, ainda que apenas por alguns minutos, com o coração inteiro por amor? O texto culmina com uma proposta concreta para que isso não fique apenas em uma reação de uma única noite. Propõe um compromisso breve, mensurável, que qualquer um pode fazer sem se sentir sobrecarregado. Um desafio de 7 dias. 7 dias nos quais, de maneira intencional, você oferece o terço da divina misericórdia pelas almas do purgatório e, de modo especial, por aquela pessoa que apareceu em seu sonho ou que pesa em sua memória. A ideia é clara. Se uma única oração pode ser um ato real de misericórdia, a perseverança pode se tornar um verdadeiro auxílio. Mas o texto não para por aí. Assinala que, acima de qualquer oração privada, há um ato que a tradição cristã considera de um valor imenso pelos falecidos: oferecer a Santa Missa por eles. A missa não é apenas uma lembrança. É o sacrifício de Cristo tornado presente. E se o centro do terço é oferecer ao Pai o corpo e o sangue de Jesus, a missa é, nesse sentido, o lugar onde esse oferecimento alcança sua forma mais plena. O texto o apresenta como a maior ajuda que você pode dar, porque toca o mistério em sua raiz. Para sustentar isso, menciona também uma referência bíblica que tradicionalmente se associa à oração pelos mortos, segundo Macabeus 12. Ali se apresenta a ideia de que é santo e salutar orar pelos falecidos para que sejam libertados de seus pecados. O texto utiliza isso para reforçar que isso não nasce de um sentimentalismo moderno, mas de uma compreensão antiga da misericórdia, uma prática que atravessa séculos. A conclusão é direta. Se a Escritura o reconhece como algo bom e a Igreja o recomenda, então a sua resposta não é estranha nem exagerada, é coerente com a fé. Depois volta à dimensão interior, porque sabe que o espectador precisa fechar o círculo. Rezar pelos falecidos não apenas os ajuda, também muda você. Lembra que a vida é frágil, que a eternidade não é uma ideia abstrata e que o amor tem tarefas mesmo quando alguém já não está presente. Faz você olhar de outra maneira para o tempo, o perdão, a urgência de se reconciliar, o valor de uma oração feita com o coração. E o texto encerra com um convite simples, quase íntimo. Se você chegou até aqui, não deixe na teoria. Esta mesma noite, ou hoje mesmo, ofereça uma oração por essas almas. Se puder, ofereça uma missa. E se voltar a sonhar com alguém, não o receba com medo, mas como uma oportunidade de misericórdia. Porque se é verdade que só nós podemos ajudá-las, então a sua resposta pode significar mais do que você imagina.